Eu posso dizer que conheço Eduardo Campos desde antes do nascimento dele, porque a minha amizade com Eduardo Campos veio dos pais. A minha casa é na Rua do Chacon, em Casa Forte, no Recife. Na minha frente morava Maximiano Campos, o escritor, pai de Eduardo Campos. Junto à casa de Eduardo Campos morava Dr. Arraes, o avô de Eduardo Campos. Então, foi dentro desse triângulo afetivo, cultural e político que Eduardo Campos se criou. Ele, menino, fez uma música em parceria comigo. E eu achava muita graça, porque quando eu cantava a música, ele esclarecia para todo mundo. Não, a música é minha, mas a letra é de Ariano Suassuna. Eu assisti Eduardo Campos crescendo, e ele desde o tempo em que era universitário, que ele já começou a exercitar a política, e com uma elevação e com a coerência que me despertou a maior admiração. Eu acho Eduardo Campos nisso muito parecido comigo. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, muito ligado à minha mulher, muito ligado a meus filhos e a meus netos. Ele não tem neto ainda, mas eu vejo a relação dele com a mulher e os filhos muito parecida com a minha, porque ele é um homem profundamente leal e amoroso com a mulher e os filhos. Eduardo Campos tem essa qualidade. É uma pessoa de um convívio ameno, fácil, agradável, um excelente contador de história, muito bem-humorado e, sobretudo, alia a essa mansidão do convívio, uma enorme firmeza de opiniões que ele mantém. Ele é, por formação, um economista, mas não tem uma visão estreita da economia. A economia, para ele, é um dos elementos da visão total, política e cultural que ele tem, e como ninguém em Pernambuco. Quando eu recebi um depoimento de um dos cientistas mais importantes do Brasil, Rogério Cerqueira Leite, é um paulista, e me telefonou me dizendo o seguinte: Ariano, até os paulistas estão satisfeitos com Eduardo Campos no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a experiência que teve no Poder Legislativo e, sobretudo, no Poder Executivo, como secretário da Fazenda do governo Arraes e como ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula. Eu acho que ele está mais do que preparado. Eduardo Campos tem uma grande admiração, grande e justificada admiração por Miguel Arraes. Mas ele não vai cultuar as cinzas de Miguel Arraes, não. Ele vai cultuar a chama imortal que animava Miguel Arraes. É, na minha opinião, um dos políticos jovens mais brilhantes do Brasil. Sem desmerecer os outros candidatos, o Eduardo Campos, atualmente, é a pessoa mais apropriada para exercer o cargo de governador de Pernambuco. Quando me falaram que o candidato a senador ia ser Jorge Gomes, aí eu imediatamente concordei em ser suplente. Jorge Gomes é uma pessoa de uma integridade enorme, reconhecida por todos os que convivem com ele. Uma lealdade extraordinária. Firme nas suas opiniões, foi vice-governador do Dr. Arraes e repito, vou voltar ao tempo em que eu fui secretário de Cultura do Dr. Arraes. As pessoas de quem eu recebi mais apoio para cumprir o projeto cultural Pernambuco-Brasil foram exatamente Eduardo Campos e Jorge Gomes. A primeira aula experimental que eu dei com a presença dele como vice-governador, com a presença oficial dele para prestigiar
o projeto cultural que a gente estava tentando implementar na secretaria. Eu gosto muito de Eduardo Campos, gosto muito de João Lira Filho, gosto muito de Jorge Gomes. E tenho certeza que sou retribuído. É uma identidade perfeita, total.